Estamos aqui retornando no estudo da musculatura, hoje, sobretudo, membros superiores e inferiores, osteomuscular, na verdade. Iniciando por membros superiores, a gente tem sempre que fazer a relação com o tronco e a musculatura auxiliar. Quando a gente inicia pelo estudo do ombro, é fundamental para a gente compreender movimentações como rotação lateral, né, elevação, extensão, do braço, né, do membro superior. Se a gente inicia estudando o ombro, a gente precisa mencionar inicialmente o deltoide, que vai ter 3 cabeças, tá? Que é esse que a gente está mostrando agora. Cabeça posterior, cabeça média com a cabeça anterior. Esse músculo anterior que a gente está mostrando é o peitoral, mas a gente não, né, distingue ele ainda. Então, deltoide, cabeça anterior, média e posterior. A gente pode até retirar. Ele se classifica entre os músculos superficiais do ombro, tá? Assim como ele, a gente vai ter o trapézio. Quando a gente rebate, retira, a gente começa a identificar as estruturas mais mais profundas. Vamos retirar aqui, seccionar o trapézio, tá? Demonstrando aqui, sendo o músculo bilateral, né? Em azul, destacado em azul, e aí ele vai expondo a escápula, que é justamente essa região mais logo acima do músculo infraespinhal, é a espinha da escápula que a gente está demonstrando supraespinal, abaixo dessa linha óssea, que é a espinha da escápula, é o infraespinal, por isso supraespinal e infraespinal, porque usa a espinha como referência. Romboide maior, romboide menor, certo? E a gente vai seccionando, porque eles que vão determinar a extensão, né, dos ombros. E a gente só os esconde. A gente tem essa musculatura que compõe o que a gente chama de manguito rotador, que é toda a estrutura de mobilização do ombro, de articulação com a estrutura da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, que forma a articulação do ombro. O ombro aqui totalmente exposto. Clavícula, acrômio, cabeça do húmero. Estamos rebatendo aqui peitoral maior, peitoral menor. Aqui selecionei sem querer o platisma. Vamos retirar esse platisma aqui, porque é o músculo do eita. Aqui logo abaixo, quando a gente rebate o peitoral maior, a gente tem o peitoral menor, certo? Esse que a gente continua sendo a cabeça abdominal do peitoral maior, retiramos, e a gente continua podendo identificar. Esse é o redondo menor, certo? Ele se fixa na escápula, tá? E no húmero, para garantir a contração dele, promove a adução do braço. Esse movimento aqui, o movimento de rotação lateral do ombro e do braço. A gente consegue identificar os grupos que se contraem com mais intensidade, que vem a ser o deltoide, o músculo infraespinal e o redondo. Ok. Todos eles se inserindo no húmero, no corpo do húmero. O redondo maior se insere na cabeça do húmero, que a gente demonstra anteriormente a clavícula, a escápula, ok? E aqui é a articulação da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, que é essa porção mais plana da escápula, que é justamente essa cápsula articular que, vez por outra, né, por lesão por esforço repetitivo, pode provocar
algum tipo de trauma ou situação dolorosa. E aí vamos partir para os demais músculos superficiais do braço. Estamos aqui selecionando o bíceps braquial, cabeça longa e cabeça curta. Bíceps, pois, possui duas cabeças, tá? Bíceps braquial. Retiramos o bíceps braquial. Abaixo do bíceps braquial, a gente tem o músculo braquial, né? Sob o bíceps, o braquial. Posteriormente, nós temos o tríceps, tá? E a aponeurose que sustenta o tendão do tríceps, né? Vamos retornar aqui que de repente deu uma... Vamos retirar o bíceps novamente, expondo o braquial, tríceps. A gente vai retirando novamente, que a gente pode se referir a ele como compartimento posterior, ok? E aqui quem fica mais superiormente, a gente vai identificar a cabeça medial do tríceps e ainda ficou a estrutura aponeurótica. Na frente é o músculo braquial, a gente retira. Quem vai sobrar aqui superiormente vai ser o músculo coracobraquial anteriormente. Peraí, vamos retirar o tendão do tríceps. Identificar aqui, músculo coracobraquial, porque ele passa pela projeção do processo coracoide da escápula até o húmero, tá? Músculo coracobraquial. Retiramos. Vamos remover também o redondo maior, que a gente já tinha tirado o redondo menor. Agora a musculatura do antebraço, que também vai se subdividir em mais superior e profunda. A musculatura do antebraço, algumas das mais superficiais se fixam no húmero, e a gente vai identificar alguns detalhes do húmero um pouco mais adiante. E aí a gente segue desnudando o antebraço, tá? Identificando inicialmente o bráquio radial, pois parte do húmero até a estrutura mais distal do osso rádio, extensão do carpo longo, extensão do carpo curto, extensor do carpo, extensor dos dedos, que aí você consegue identificar todas as projeções tendíneas deles até os dedos, a aponeurose bicipital, ou seja, a aponeurose do bíceps, certo? Que é uma estrutura de fixação e também de delimitação volumétrica do antebraço. Seguimos identificando o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, que se estende até a região palmar, você consegue identificar aqui pelo azulzinho piscando. Esse mais largo aqui, flexor superficial dos dedos, ele promove a flexão dos ossos da mão. Vamos retirando, estamos nos profundos, flexor ulnar do carpo, porque se refere ao ulna, flexor profundo do dedo, flexor do polegar longo, supinador, você percebe a diferença na distribuição das fibras do supinador, extensor do dedo mínimo longo, extensor do carpo ulnar, extensor ulnar do carpo, extensor do carpo ulnar. Você identifica as projeções tendíneas. Logo mais acima, ancônio, entre o húmero e a porção posterior do rádio, da ulna,
abdutor do longo do polegar, extensor longo do polegar, são músculos que se relacionam especificamente com o polegar, extensor curto do polegar, extensor do indicador ou do índex, quadrado, pronador quadrado, promove a pronação e a rotação do rádio sobre a ulna, palmar curto, abdutor curto do polegar, opositor do polegar, flexor curto, abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo curto, opositor do dedo mínimo. E aí a gente vai para as estruturas interdigitais, certo? Musculares. Na versão posterior, primeiro dorsal interósseo, segundo dorsal interósseo, terceiro dorsal interósseo, quarto dorsal interósseo. E a gente vai lá, o adutor do polegar, que promove, né, essa movimentação para dentro da mão, para dentro, que é diferente do opositor, que nós já retiramos, que é mais superficial. Aí nós temos os lumbricoides ou lumbricais, primeiro palmar interósseo, segundo lumbrical, terceiro lumbrical, quarto lumbrical. Palmar interósseo, segundo e terceiro palmar interósseo. O que nos resta, as estruturas, os ligamentos e estruturas tendíneas, tá? Das mãos. Quem nós vamos identificar agora? A ulna e o rádio. Você sempre vai identificar o rádio, é o osso mais lateral, a ulna, o mais medial. E aí a gente vai para as regiões de interesse da ulna. Essa região mais curva, face mais curva, é o nódulo troclear, que é essa região de articulação direta com o húmero, olecrano, corpo da ulna, tá? Cabeça da ulna, esse ossinho maravilhoso, processo estiloide da ulna. A gente lembra que tem um processo estiloide de onde? Do osso temporal, por exemplo. Os processos estiloides formam um formato de estilete, uma projeção mais fina. Esse ossinho fininho que a gente identifica na mão mais medialmente. O rádio, quem que a gente vai identificar? Regiões de interesse. Vamos lá, iniciando lá pela cabeça do rádio, que se articula diretamente com o húmero, tubérculo lateral, colo, processo estiloide, corpo, tubérculo dorsal, porque se localiza na região mais dorsal do rádio. Lembre que a cabeça mais proximal do rádio ela é mais plana e a mais distal ela é mais larga, certo? E aí vamos para os ossículos da mão. Vamos retirar aqui os tendões, tá? As bainhas dos tendões da mão, dos extensores. Todos eles, cada um. E você vai percebendo que a articulação rádio-ulnar com a palma da mão passa pelos ossos do carpo, iniciando com escafoide, semilunar, triangular, amato, capitato, trapezoide, trapézio e à frente o pisiforme, tá? Vamos novamente. Você pode fazer, né, nesse sentido circular, nesse sentido de semilua, tá? Vamos começar de novo, retira novamente. Às vezes o Michael Jackson não me ajuda muito nesse processo. A lentidão, ela é um pouco nítida. Vamos lá. Escafoide, capitato, amato, semilunar, triangular, trapezoide, trapézio. O triangular a gente também pode chamar de piramidal, viu, gente? E o pisiforme. Quando a gente retira os ossos do carpo,
a gente vai seguir com os ossos do metacarpo, certo? De novo, piramidal ou triangular, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato, amato, pisiforme. Retira. Vamos para os ossos do metacarpo. O primeiro é o polegar. Quando vai até o dedo mínimo, é o quinto, tá? Então, falange proximal, né? Depois dos ossos do metacarpo são as falanges, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Aí, no polegar, a gente não tem falange média, é só a falange distal. Depois, a gente tem as falanges médias do segundo ao quarto dedo e falanges distais, ok? Isso aqui a gente identifica o modelo, a articulação circular, né, em estilo bola, do ombro. Estamos retirando aqui os ligamentos. Todos esses ligamentos que determinam a sustentação do ombro, em parceria com as funções musculares, a gente consegue identificar bem. Aqui a gente está tendo a visão posterior da escápula, tá? E vamos lá. Borda medial, ângulo inferior da escápula, borda lateral, tubérculo infraglenoide, espinha da escápula, que é mais posterior, e a gente consegue palpá-la, tá? Face supraespinhal ou fossa infraespinal, essa região mais projetada, o acrômio, nódulo espinoglenoide, e aqui face ou processo coracoide, à frente, o húmero, que se encontra em articulação direta com a escápula, a gente consegue, não quero classificar você agora não. A gente vai conseguir classificar a cabeça do húmero, o colo, o pescoço, pescoço cirúrgico, colo cirúrgico, tubérculo menor, tubérculo maior, corpo, tuberosidade do deltoide, que essas são as regiões onde os músculos se fixam, tá? O que a gente vai identificar mais agora? Articulação com radiaúna, fossa coronoide, tróclea, epicôndilo medial, capítulo, epicôndilo medial e epicôndilo lateral. Epicôndilos são as superfícies mais salientes dos ossos, né, mais longos e que são mais laterais ou mediais. A gente consegue palpar muito bem eles. Essas figuras para vocês darem uma lembrada. Os músculos anteriores do antebraço mais superficiais. Os músculos posteriores normalmente são os extensores e os superficiais anteriores são os flexores. Lembrar sempre dessa articulação radioulnar proximal, que é justamente com a tróclea, tá? Na região do húmero. Com relação aos membros inferiores, a gente inicia pela articulação pélvica e a musculatura para a mobilização do membro inferior, tá? A gente tem o ilho, o isquio e o pubis, posteriormente o sacro e o cóccix, todas essas articulações, né, fixas, sendo o pubis uma sínfise cartilaginosa. Acima a gente identifica a crista ilíaca, anteriormente espinha ilíaca superior, anterior, espinha ilíaca inferior, anterior, espinha ilíaca posterior, inferior, que normalmente a gente chama dela de espinha ciática, certo? Quem que a gente identifica? A região do acetábulo, de articulação com o fêmur. A gente retorna para ela posteriormente, certo?
Vamos lá, psoas menor e psoas maior. Ele promove o movimento de abdução e flexão da perna, tá? Se fixa desde as vértebras até o fêmur. Músculo ilíaco, glúteo maior ou máximo, glúteo médio, certo? E glúteo mínimo. Fazem parte da musculatura, né, posterior. Aqui na musculatura pélvica, que ajuda na contração, a gente vai ter o músculo piriforme, na contração do assoalho pélvico, com relação à defecação, por exemplo. Gemela superior, obturador interno, gemela inferior. Observe o obturador. Quando ele se contrai, auxilia no processo de fisioterapia pélvica. Aqui a gente identifica o quadrado femoral. Obturador externo, depois de termos seccionado o interno, né? E a gente consegue desnudar e identificar a articulação coxofemoral. Tensor da face lata, que é o mais lateral, tá? Tensor da face lata. E a gente o retira e sobra o trato iliotibial, que a gente retorna também. Ele vai até a região da tíbia, tá? Musculatura longa. Anteriormente, na perna, a gente vai ter o sartório, vem desde a espinha ilíaca anterior superior até região lateral do tubérculo da tíbia, sartório. Aí vemos com reto femoral, vasto lateral, vasto medial, né? E vamos retirando, seguimos retirando. Vasto intermédio, retiramos também. E aí desnudamos o fêmur. Quem é esse aqui? Articular, genoarticular, que é para quando você vai ajoelhar lá na igreja para rezar, né? Estruturazinha muscular de auxílio. Bíceps femoral, cabeça curta, bíceps femoral. Cabeça longa do bíceps femoral. A gente tem a cabeça curta, a cabeça longa. Semitendinoso, a gente vai ter o semitendinoso. Logo abaixo do semitendinoso, a gente vai ter o adutor maior. A gente não vai ter ele agora, não, que a gente ainda vai ver ele. Então, semitendinoso, abaixo do semitendinoso, semimembranoso. Aí a gente consegue identificar, ó, lá, medialmente, grácil, músculo responsável no auxílio à adução, movimento de adução da perna. E aí, ó, mais largo, o adutor maior, o adutor magno. Adutor breve, curto, adutor longo. Músculo pectíneo, é um músculo posterior, certo? Músculos que atuam no movimento de adução da perna, conseguimos identificar. Agora, a articulação, a cintura pélvica, que a gente chama, é justamente essa articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo do quadril, sendo que esse osso do quadril ele é composto por 3 estruturas, ilho, pubis e isquio, e que essas 3 porções que formam essa estrutura arredondada do acetábulo, tá? Vamos aqui vendo a cabeça do fêmur com o trocânter maior, retiramos e identificamos o acetábulo. Ligamento redondo femoral, ele que garante a união do fêmur com essa estrutura do quadril.
A sínfise púbica, estrutura cartilaginosa, identifica essa articulação semimóvel, é uma das de algumas poucas do corpo, né, que se mobiliza quando do parto. Este é o modelo masculino, tá, de bacia. Agora vamos lá identificar os músculos da perna, tá? Aqui a gente vê a porção anterior, não temos uma cobertura, né, muscular. A gente primeiro vê o osso, a tíbia exposta, músculo tibial anterior, tá? E aí você consegue identificar todas as projeções tendíneas até a região dos pés. Extensor longo dos dedos, aí você imagina a contração dele, provoca, né, a extensão ou a hiperextensão dos dedos, né? Fibular longo, certo? Músculo sóleo, até a região posterior do calcâneo. Quem a gente identifica superiormente, o gastrocnêmio é a sua linda batata da perna, tá? Tem gente que tá de boa com a batata, tem gente que não. O tendão, né, calcâneo, também chamado tendão de Aquiles, tá? Os músculozinhos mais delgados, posteriores, músculo plantar, se fixa na região posterolateral do osso calcâneo, ok? Músculo poplíteo, tibial posterior. Poplíteo promove a rotaçãozinha músculo flexor longo dos dedos, olha a projeção tendínea dele. Músculo longo do hálux, que é o dedão, ó. Músculo longo do hálux. Fibular curto. Extensor longo do hálux. Vamos ver aí a funçãozinha dele. Vamos ver se a gente identifica a funçãozinha dele, ó, no vídeo. A contração do extensor do hálux e dos dedos, dos extensores longos dos dedos, promove essa hiperextensão, tá? Dos pododáctilos, que são os dedos dos pés, certo? E esse mais delgado, fibular terciário, se fixa no último metatarso, extensor curto do hálux, extensor curto dos dedos. A gente percebe que existe uma musculatura específica para o hálux, uma vez que é o pododáctilo que tem maior mobilidade, interósseos dorsais dos pés, obviamente. E aí, ó, indo para a região plantar, palmar as mãos, plantar os pés. Então, flexor dos dedos curto, retiramos a bucha dos metatarsos, abdutor do hálux, quadrado plantar, abdutor do dedo mínimo, e a gente vai vendo os mais profundos, tá? Flexor curto do hálux, lumbricais, que ficam entre os dedos, né, os pododáctilos, adutor do hálux, a gente tinha retirado o oblíquo, agora a gente retira o transverso. Plantares interósseos, flexor curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo. Então, vocês identificam que um processo inflamatório plantar, como é o caso da fascite plantar, pode desencadear grandes limitações de mobilidade. No caso do fêmur, a gente começa pela cabeça, pescoço ou colo, trocânter menor, trocânter maior,
de fixação do glúteo máximo, tuberosidade glútea, tá? Quem que a gente identifica mais? No trocânter menor, a gente tem a fixação do psoas, corpo do fêmur, e a gente tem linhas específicas, como a linha áspera, para fixação da maioria dos músculos da perna, músculos mais superiores. Face poplítea, tá? Quem que a gente identifica aqui mais redondinhos? Côndilo lateral, côndilo medial. E aqui a gente vê lateralmente, anterior, quer dizer, face patelar, que é onde se articula a patela, o osso, né? A patela. Na tíbia, quem a gente vê? Quem a gente identifica? Tuberosidade tibial, que é esse biloto na frente da tíbia que você sente. Borda anterior da tíbia, a gente consegue palpá-la. Côndilo medial. Côndilo lateral. Área intercondilar. Face articular, tíbio-femoral. Tubérculo intercondilar. Linha sólea. Linha ou borda interóssea, porque é justamente a região em que a tíbia está se avizinhando com a fíbula. Maléolo, né, medial aqui em laranja. Identificando aqui a fíbula, que é mais fininho, mais longo, né? Começamos, por exemplo, identificando a região mais proximal, né? No caso, o ápice da fíbula, cabeça, face articular em roxinho, tá? Borda interóssea, assim como na tíbia tem, a gente tem a borda interóssea da fíbula, corpo da fíbula aqui em amarelo, região rosa é o maléolo lateral, é o ossinho gostoso que a gente bate ele na quina da parede, da mesa, né? Que uma explosão atômica acontece. Dos ossos do pé, a gente inicia pelo talos, tá? Que é um osso de bastante força, o calcâneo, tá? De muita fixação, de muitos tendões para garantir a flexão do pé. A gente vem para os ossos do tarso, certo? Cuboide, navicular, cuneiforme lateral, cuneiforme intermediário, cuneiforme medial. A gente consegue identificá-los em todas as dimensões. Quinto metatarso, quarto, segundo, primeiro metatarso, que vai ser o hálux. Sob o hálux, nessa articulação, a gente vai ter os sesamoides, lateral e medial. Bem pequenininho, a gente não consegue palpar eles, não. Falange proximal, falange distal no hálux. Né? E aí, nos demais, a gente tem a falange proximal, falange média e falange distal. Nos pododáctilos, ok? Era basicamente essa o vídeo. Seguimos na proposta do Study Log. Esse materialzinho escrito vai para vocês, tá? Cumprimos a observação osteomuscular de membros superiores e membros inferiores, lembrando a importância dos maléolos para o equilíbrio lateral do corpo e manutenção posicional, né, dos pés. Eles regulam, ajudam a regular também a marcha, tá? A articulação do tornozelo em dobradiça para essa flexão plantar, dorsiflexão. Toda a identificação das articulações. A patela, que é um osso mais plano. Identificamos aqui nessa figura, a partir da secção de músculos, como o glúteo maior, ó, glúteo máximo seccionado, glúteo médio seccionado, e a gente vê a exposição do trocânter maior do fêmur, tá? O glúteo mínimo visível, o piriforme abaixo dele,
O sóleo é um músculo profundo, se encontra abaixo do gastrocnêmio, que é mais superficial. Ok? O tendão de Aquiles, que é a porção mais inferior da perna, e se fixa no calcâneo. Vocês conhecem a história mitológica de Aquiles? Aí a gente identifica, né, nessa região anterior o tendão do quadríceps, por isso que na flexão de uma perna a gente consegue visualmente identificar a diferenciação do vasto lateral para o vasto medial. Ok? Era isso, pessoal. Valeu!